Nesse vídeo da série Sensores, em parceria com a Robocore, nós vamos falar sobre acelerômetros. Olá Maker de Internet das Coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. No vídeo de hoje, em parceria com a Robocore, nós vamos falar sobre acelerômetros, mostrando o produto MMA8452Q da linha de produtos da Robocore. O que é um acelerômetro? O acelerômetro é um sensor inercial que atua pelo princípio da primeira lei de Newton, a inércia, que diz o quê? Que um objeto em movimento tende a manter o seu movimento, ou seja, o seu estado, se em repouso, tende a se manter em repouso, se em movimento, tende a se manter em movimento. Esse é o princípio no qual o acelerômetro funciona. Então eu vou utilizar aqui no nosso vídeo o MMA8452Q da Robocore como um exemplo de acelerômetro para explicar como esse sensor funciona. O acelerômetro mede a aceleração própria de um sistema ou a variação de aceleração de um objeto. A gente tem que lembrar que, mesmo em um objeto em repouso na superfície da Terra, né, a gente sempre tem uma força atuando sobre esse corpo. Que força é essa? A gravidade. A gravidade que a gente mede em metros por segundo ao quadrado, né, a aceleração da gravidade. A gente simboliza ela por G minúsculo, em itálico, para não confundir com o G de grama, né? O grama, não a grama, tá? E essa aceleração, ela vale, aí lembrando as aulas de física, né, lá do primeiro grau, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então o acelerômetro, o que ele faz? Ele mede essas forças de aceleração, não só a gravidade, mas qualquer força inercial, né, que atue sobre esse corpo. Ele permite indicar então a orientação espacial do objeto em 3 dimensões, x, y e z, né? E também a sua variação de velocidade. A gente tem acelerômetros de 1, 2 ou 3 eixos. O mais comum hoje, até pela popularização desse sensor, é o sensor de 3 eixos, onde a gente tem então a medição x, y e z. Vamos mostrar isso depois, como é que funciona essa medição. Uma coisa bacana desse sensor é que a tecnologia dele, de sistema microeletromecânico, ou MEMS, Microelectromechanical Systems, que chega ao nível de trabalhar no silício que é fabricado o sensor. Então a gente está falando de nanotecnologia para criar esses sensores que vão detectar essas ações de forças de gravidade, de aceleração, em nível microscópio. Então, microscópico. Muito bacana essa tecnologia. O range. Então, considerando o G, né, a gravidade, um acelerômetro pode medir aí de 2Gs, 4Gs, 8, 16, 32, até aí acelerômetros mais específicos, né, mais elaborados, que possam ter um range maior. Mas quanto é um G? Para a gente ter uma ideia, né? O G então é o teu peso na gravidade da Terra. Um teste, por exemplo, aí de piloto de jato, né? Eles são submetidos naquelas centrífugas, né? Aquele famoso teste da centrífuga, se procurar aí no YouTube vai ter vários vídeos desses, de 4 a 6 G, né? Já são forças de gravidade, forças de aceleração que vão causar desmaios para uma pessoa não treinada. Um piloto de caça de alta performance, ele é treinado na centrífuga para alcançar 9 Gs por 15 segundos. Se você procurar no YouTube, vai ver que muita gente desmaia, que é o G-LOC, que eles chamam, que é a perda de consciência por gravidade. Ou seja, ele é submetido a uma gravidade tão forte que perde a consciência. Pilotos de Fórmula 1 chegam a ser submetidos aí a forças de 4 a 5 Gs também durante a corrida. Montanhas russas radicais podem chegar a 5G também, inclusive o pessoal pode desmaiar também em uma montanha russa radical se não tiver muito acostumado. Bom, sobre o MMA8452Q, esse modelo da Robocore que a gente vai apresentar. Ele é um acelerômetro de 3 eixos, ou seja, mede X, Y e Z simultaneamente,
com 12 bits de resolução. O que é isso? Quer dizer que essa medição dele, eu tenho uma resolução de 4096 pontos, né? 2048 pontos positivos e 2048 negativos, porque eu posso ter uma aceleração positiva e negativa, certo? Ao contrário, aí, comparando com os outros acelerômetros que normalmente tem 10 bits, né? Que vão até só 1024, essa resolução é 4 vezes maior. Para vocês terem uma ideia, no range de mais ou menos 2G, ele consegue uma resolução de 0,97 mg, né? Milésimo de G. Com resolução de mais ou menos 4G, ele vai a 1,95 mg. E com 8G, que é a resolução maior dele, né? Ele vai a 3,91 mg. Então é uma resolução muito alta. E a gente vai ver depois na prática como medir esses 3 eixos. Eu vou mostrar hoje não um sketch de exemplo, mas 3 sketches de exemplo. Porque esse sensor é muito bacana e vale a pena a gente explorar bastante o uso dele. A alimentação desse módulo é 3,6 volts, de 1,95 a 3,6 volts, então tá vendo aqui que eu estou usando um ESP266 Node MCU, ligado direto no acelerômetro, porque a tensão é compatível, então ponto positivo aí. Consumo de apenas 6 microamperes a 165 microamperes, muito baixo. E a vantagem dele é que ele tem uma interface I2C, que além de ser muito rápida, ocupa aí só 2 fios para fazer a interface. Ele já vem com conectores soldados, prontinho para uso. Então esse é o produto aí da Robocore que a gente está fazendo o review também nesse vídeo. Vou mostrar agora a parte dos sketches para a gente ver como utilizar esse sensor tão bacana. Vamos lá. O primeiro dos 3 sketches que eu vou deixar para download vai ser para fazer a leitura dos 3 eixos X, Y e Z do acelerômetro. Então vamos olhar como é que ele funciona. Primeira coisa, a gente vai incluir as bibliotecas, a biblioteca Wire para o protocolo I2C e a biblioteca para o MMA8452Q. Esse projeto da Robocore está baseado num projeto de código aberto da SparkFun. É um site aí bem conhecido que desenvolve projetos de eletrônica de código aberto. Então, por isso a gente está usando a biblioteca da SparkFun, que o projeto está baseado no produto de código aberto desse fornecedor. Bacana? Vamos lá. Instancio, então, a primeira coisa, o objeto acelerômetro, ok? A seguir aqui no setup eu vou iniciar então a minha porta serial. Vou inicializar o acelerômetro, tá? Aqui com o axel.init. Eu vou sugerir você depois que baixar a biblioteca, eu vou te mostrar como baixar a biblioteca. Você veja ali o exemplo que vem com a biblioteca, que ele te dá algumas sugestões já de documentação sobre como usar. Esse método init, por exemplo, a gente pode definir o range 2, 4 ou 8 Gs que o acelerômetro vai atuar e também o data rate, a velocidade de transmissão de dados que ele vai utilizar. Para instalar, vamos ver aqui, ó, vou te mostrar já. A gente vem aqui na interface do Arduino, aqui no gerenciador de bibliotecas. Vamos ver rapidinho aqui. Baixou aqui. Lista de bibliotecas. Você vai procurar na lista de bibliotecas do Arduino o MMA8452Q. Aqui está ela, a biblioteca da SparkFun, no meu caso já está instalado, né? Você vai selecionar e instalar, pronto. Bacana? Depois de instalar, o que vai acontecer? Ele vai ter aqui nos exemplos, lá no SparkFun, desce, SparkFun MM2, tem esse exemplinho aqui, tá, do SparkFun na Basic, que vai te mostrar algumas dicas básicas de como usar a biblioteca. Eu não vou usar esse exemplo, vou deixar você
utilizar, que eu criei outros 3 exemplos específicos para a gente ver algumas coisas bem legais aqui do acelerômetro. Legal? Então, olha só. Primeira coisa, né? Inicializei, vou aqui para o loop. O que eu vou fazer no meu loop? Eu tenho que testar se tem dados disponíveis para leitura no acelerômetro. Então, com esse método available, né, axel.available, eu verifico se tem dados para leitura. Legal? Depois eu faço aqui então o axel.read, eu vou ler esses dados. O que vai acontecer? Ele vai lá se comunicar com o hardware do acelerômetro e ler efetivamente aí para as variáveis desse objeto que a gente criou, certo? E aqui a gente vai imprimir os dados lidos, o axel.x e yz, que são as leituras, né, dentro daquele range de 12 bits, né, 4096, 0 a 4096, os dados lidos pelo acelerômetro. Aí lembrando, né, como eu tenho um range de 12 bits, o meu valor vai variar de menos 2048 a mais 2048. Vamos ver isso aqui com o plotter serial. Olha só, eu tenho o gráfico aqui então, em azul o eixo X, em vermelho o eixo Y e verde o eixo Z. Então, vamos convencionar. Aqui olhando para o acelerômetro eu tenho o eixo X aqui, o eixo Y perpendicular, né? E o eixo Z aqui na minha vertical. Olha que bacana. Vou tirar do suporte aqui, olha lá, olha lá. Primeira coisa que a gente vai ver, por que o eixo Z está com um número maior? Porque lembra que eu tenho a gravidade atuando, então esse Z, embora ele esteja parado, eu tenho uma força da gravidade atuando aqui em cima dele. Mas aí você vai me dizer, tá bom, mas esses números adiantam de quê? Legal, vamos mudar então essa leitura. Concordo que essa, olha como ela é sensível, concordo que essa numeração aqui fica um pouco abstrato. Por isso, vamos voltar aqui para o fonte, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui a variável que eu estou usando e vou chamar esse cx, cy e cz, que é o que? Ele chama de calculado, que seriam os valores lidos já transformados para unidades G. Eu vou mudar aqui o meu range, ó, para trabalhar então com o -2 a 2G, que é o padrão de leitura aqui. Vamos compilar rapidinho. Tá aí, compilou. Vou abrir de novo o plotter serial. Olha agora o nosso range. Eu tenho o meu Z em verde, olha só, aproximadamente em 1, porque eu tenho um G atuando aqui. Agora olha que legal. Segurando na mão aqui, olha como ele já está oscilando. O que eu vou fazer? Vou oscilar aqui ó, na vertical. Olha o meu Z ali como oscila, tá vendo? O eixo em verde. Agora, para frente e para trás, que é o meu X. Olha lá, o eixo X em azul oscilando. Agora, para os lados, o eixo em vermelho Y. Então, com isso, a gente consegue ver como funciona a medição. Olha só, vou inclinar aqui para a esquerda, o que vai acontecer? Olha só, o meu eixo Z diminuiu a força porque ele está inclinado, né? O meu eixo Y também ficou negativo porque eu inclinei ele, então tenho as forças G atuando nesses dois eixos simultaneamente. O X, observa que ele está praticamente em zero, porque eu tenho ele alinhado, né? Voltando aqui, agora eu vou fazer o contrário, eu vou virar para trás, olha só o que acontece. Meu eixo Y agora fica próximo de zero, porque eu não tenho ação de força sobre ele, né? O meu eixo Z, o meu eixo X em azul foi para cima, positivo, né? E o meu Z baixou um pouco. Agora se eu inclinar para frente, ó, acontece o contrário. Meu eixo X vai lá para o negativo. Legal? Agora imagine o seguinte, o que é uma batida? É uma desaceleração bruta, né? Então, qual a diferença de estar andando de carro e bater ou frear o carro? A diferença é a minha desaceleração. Se eu freio, eu desacelero lentamente, então eu vou diminuindo essa velocidade lentamente, não tem maiores impactos. Se eu dou uma pancada, é a mesma coisa, eu só vou desacelerar muito rápido e esse efeito G que vai ser o prejudicial. Então olha só, vou bater aqui na parte superior, olha lá.
vendo? Eu estou afetando aqui os eixos praticamente todos, ó. E vê que ele bate lá no 2G, que é o limite da minha sensibilidade. Ó, batendo aqui de lado, está afetando o eixo Y, batendo aqui na frente, afetando mais o eixo X, né? E em cima está pegando todos, né? Porque no fim ele treme todo. Tá? Então assim você consegue entender como é a leitura do acelerômetro nos eixos X, Y e Z individualmente. Nosso próximo exemplo, qual é? Vai ser um recurso muito bacana que esse acelerômetro tem, que é a possibilidade de medir a orientação. Para esse exemplo eu vou usar então a porta serial aqui. Como é que funciona esse exemplo? Vamos lá. A parte inicial não muda, faço o include das bibliotecas, faço o setup, faço o ini. O que mudou aqui? Olha só, eu tenho um método chamado readPL, que seria Read Portrait Landscape. O que é isso? É a orientação do nosso objeto, do nosso equipamento, do nosso projeto, da nossa coisa de internet. Como é que funciona isso? Olha só, baseado no retorno desse método readPL, eu posso fazer um switch case aqui com esses valores pré-definidos e eu vou saber se a orientação do meu objeto. Imagina então um tablet ou um celular, né? Eu tenho ele que a gente chama de retrato, né? Que é o portrait, né? Onde você pega ele no comprimento, então, um celular, por exemplo. E eu tenho o landscape, que chama paisagem. Tá? Então, olha só, que bacana. Eu consigo detectar aqui se ele está no modo retrato, para cima ou para baixo, ou se ele está no modo paisagem, inclinado para a direita ou para a esquerda. Olha só então. Agora, com ele estável, né, como se estivesse deitado na mesa, ele está com plano. Legal? Agora eu vou pegar ele aqui e vou virar. Olha só. Então imagina que eu tenho aqui, ó, o meu dispositivo, né, retrato para cima. Agora eu vou inclinar ele para a direita. Olha lá. Paisagem à direita. Detectou que eu inclinei o dispositivo. Voltei para retrato para cima. Viro para a esquerda. Paisagem à esquerda. Olha que legal. Volto de novo. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou virar de cabeça para baixo. Olha só. Virei. Olha lá. Retrato para baixo. Eu peguei o dispositivo e virei para baixo. Então olha que bacana. A gente consegue detectar esses 5 estados aí do dispositivo, ó, retrato para cima, e quando eu volto ele, por exemplo, em repouso aqui, né, na horizontal, no plano. Então, outro métodozinho legal para a gente poder detectar. Eu até te sugiro o seguinte, olha só, como você viu no exemplo anterior, que a gente tem os valores dos 3 eixos, e você sabe se ele está com um G positivo ou negativo, né, e cada um dos eixos, eu vou te sugerir o seguinte: modifica esse programinha para não usar o readPL, mas ler individualmente cada eixo para você saber, por exemplo, se ele está virado para cima ou para baixo. Aqui, nesse sentido, ó, aqui eu tenho ele plano. Se eu virar de cabeça para baixo, ó, ele também está plano. Só que eu sei que no eixo Z esse valor aqui passou a ser negativo em comparação a esse valor quando ele está para cima. Então, desafio para você aí, muda esse softwarezinho e leia os eixos individualmente para você conseguir aí criar várias opções de posicionamento do seu objeto. Bacana? Ok. Terceiro exemplo que eu quero te mostrar. Esse é o mais bacana. Esse sketch que eu vou te mostrar é um dos mais legais porque eu particularmente pesquisei muito na internet até encontrar esse sketch. Até encontrar um sketch que faz isso que eu vou te demonstrar aqui, usando um acelerômetro. O que é? É calcular o pitch e roll. O que é isso? É uma notação de aeronáutica que vai mostrar para nós a inclinação e a rotação do objeto. Então imagina uma aeronave, tá?
ela é estável, então você vai ter duas medições muito importantes aí, que é o pitch, que é a inclinação, ou seja, o nariz, né, para cima ou para baixo. Isso a gente consegue ver um ângulo de inclinação, 0, né, no horizonte, ou para cima, positivo, o ângulo, para baixo, negativo. Aqui, a animação. E outra medição importante é o roll, a rotação. Também em cima desse eixo, né, ela vai fazer a rotação para a direita, né, baixando a asa da direita, a asa deste bordo, né, para baixo, é uma rotação positiva, né, levantando a asa de este bordo, a asa direita, é uma rotação negativa. Então olha que bacana, já imaginou o que você consegue fazer com isso? O teu robô, o teu equipamento, você vai poder definir qual a inclinação e rotação do teu equipamento. Imagina que bacana. Eu quero citar aqui, ó, que esse código está baseado num artigo de Anil Motilal Mahatani Mirchandani. Tá bom? Eu vou deixar aqui o link para o artigo dele. Pessoal, é muito legal sempre a gente dar os créditos aos autores. Você pode ver que todos os vídeos que eu publico eu coloco os créditos, porque a gente tem que fazer o reconhecimento. É um trabalho que a gente está aproveitando que alguém fez antes, então o mínimo que a gente tem que fazer é dar os créditos. Então esse código que eu estou mostrando para você, você vai encontrar ele praticamente idêntico aqui nesse post do blog do Anil Motilal. Eu só fiz uma alteração porque o código original dele fazia a inclinação com valor negativo à direita e positivo à esquerda. A convenção aeronáutica, né, eu pesquisei um pouco também, diz que a rotação à direita, asa para baixo, é positivo o ângulo e a asa para cima é negativo. Então eu só inverti, é um sinal só na fórmula que vai fazer essa mudança. Vamos ver o código então. Tá bom? Aqui então a gente tem a referência, tá, ao artigo do Anil Motilal. Tá? Você pode acessar lá, está disponível aí esse post. Incluímos as bibliotecas. Aqui a gente vai ter a parte de trigonometria. Achou que aquele teu estudo do primeiro e segundo grau lá de trigonometria não ia servir para nada? Serve sim. A gente vai ver aqui como nós vamos utilizar isso. Vamos lá. Primeira coisa aqui, vou pular essa parte porque é igual para todos os outros, né? Filtro passa baixa. Opa, o que é isso? Isso aqui é um cálculo que a gente está simulando matematicamente um filtro passa baixa. Para que serve isso? Nada mais é para mim evitar variações muito abruptas nos valores. O que acontece? Eu estou definindo aqui uma proporção, né, de quanto eu vou considerar, né, é quase uma média ponderada, tá? De dois valores. Eu vou definir quanto o meu valor anterior vai ser influenciado pelo novo valor. No nosso caso aqui, a gente definiu o alfa como 10, né, ponto 10, ou seja, 10%, ou seja, a cada valor do meu fxg, yg e zg, ruim de pronunciar, eu vou estar influenciando com 10% da minha nova medida. Assim eu evito variações muito bruscas, tá? Depois aqui o cálculo, olha só, trigonometria pura, tá? Arcotangente, o que é isso? Lembrando lá do círculo unitário, né? Do seno, cosseno e tangente. O arcotangente, basicamente o que ele faz é, dados dois pontos num ponto cartesiano, né, ele vai conseguir calcular qual é o ângulo correspondente. Quais são os meus dois pontos que eu estou medindo aqui? A partir da minha referência, 0, né, eu estou utilizando os meus três eixos aqui do acelerômetro. Então eu vou usar o eixo X e um cálculo aqui entre o Y e o Z, né, que vai ser aqui a minha força da gravidade, né? Para calcular o meu pitch, ou seja, a minha inclinação, né? E o meu eixo Y, né, e Z para calcular o roll, a rotação aqui inclinada, certo? E aqui depois eu vou exibir então esses dados. Aqui a gente está gerando, gente, em graus, tá? Porque eu já estou fazendo a conversão no final da fórmula ali, ó, vezes 180 dividido por π, para quê? Para mim fazer a conversão de radianos para graus, beleza? Então,
Aqui no final, o que eu faço? Imprimo os valores, tranquilo, dou meu delayzinho. Legal? Muito bem. Vamos ver qual é o resultado disso? Olha só, no monitor serial. Meu pitch e meu roll. Olha, vê que ele está bem estável, bem próximo de 0 graus. Aqui, qualquer mexida que eu faço aqui na mesa já muda. Quer dizer o quê? Que o meu acelerômetro ele está perfeitamente plano, porque eu estou 0 em inclinação e 0 em rotação. Agora olha que legal. Deixa eu tirar ele daqui. Vamos lá, olha só. Vou começar a inclinar. Olha lá, 30 graus, 45, ó, deixa eu deixar em 45 graus, olha só. 45 graus de inclinação. Né? Vou voltar. Ó, cheguei a quase 0. Agora eu vou baixar a frente daqui, ó. 45 graus negativo. Inclinação para baixo. Vou voltar. Legal? Agora eu vou fazer o roll, a rotação, ó. Rotação à direita. Ângulo positivo, ó. 45 graus, 50, ó. 90 graus de inclinação. E ele continua rodando, ó. Isso é bacana porque eu posso dizer que ele está, por exemplo, ó, de cabeça para baixo. 170, vai chegar no 180, ele inverte. Agora eu estou lendo negativo, ó, só continuar girando, né? Eu estou numa inclinação à esquerda, então ele vai ficando negativo até chegar a 0 de novo. Legal? O pitch, né? A inclinação, ele vem aqui até 90, ó, próximo a 90 e volta a 0, ó, negativo para baixo. Legal? Então isso aqui, gente, imagina o seguinte, que bacana. Agora você tem essas informações para um robô, por exemplo. Eu consigo saber se o meu robô está num plano, se ele está inclinado, se eu estou subindo uma rampa, se o meu robô de repente caiu num buraco e está inclinado, se ele virou de ponta cabeça, tudo com essas medições do acelerômetro. Outra coisa bacana, a gente consegue ver também impacto. Estou lá com o meu robô andando, de repente ele bateu. O que vai acontecer? Lembra? Desaceleração? Eu vou ter um pico em um dos eixos, o X, o Z, o Y. Então olha que bacana quanta medição a gente consegue, quanto monitoramento a gente consegue fazer com o acelerômetro. Mostrei para você 3 exemplos. As leituras dos eixos, ali eu consigo ter, por exemplo, a exata percepção de movimento dele, se ele tá num plano, se ele bateu. Com o cálculo do pitch e roll, eu sei exatamente a posição espacial dele, se eu estou plano, inclinado, se girou com a ponta cabeça. E na leitura dos eixos, lá a gente viu como pode detectar um impacto. Então olha que legal você implementar um acelerômetro no seu projeto. Pode ser um robô, pode ser de repente um item também de internet das coisas, um wearable computer, né? um dispositivo para você vestir, tá? Então é um equipamento muito, muito legal o acelerômetro. Vale a pena você dedicar aí, adquirir o seu produto lá no site da Robocore, o seu MMA8452Q, fazer as suas experiências, conecta direto no teu ESP8266. Eu vou deixar então aqui o diagrama de ligação do acelerômetro com o ESP8266. Você veja que pode ser ligado direto, porque a tensão é compatível. Se você for usar o Arduino, deixar aqui também, só que lembre do conversor de nível lógico, senão você vai queimar o seu acelerômetro. Então, fazendo essa ressalva, se você for usar com o Arduino, use o conversor de nível lógico. Ou também uma outra sugestão é colocar 2 resistores, aqui também, para que você tenha essa queda de tensão suficiente para ligar diretamente no seu Arduino. Mas cuidado, não ligue direto, você vai queimar o seu acelerômetro. Bacana? Então esse foi mais um vídeo da série Sensores, mostrando hoje os acelerômetros. E aproveitando para fazer o review do MMA8452Q da Robocore. Veja então quanta coisa bacana você pode fazer com o teu acelerômetro. Eu quero te convidar então também para deixar o like nesse vídeo, porque ele está muito legal.
se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e deixe seus comentários. Aquele desafio que eu fiz para você ali, deixa o teu código, manda um comentário, vamos ver como é que você resolveu. Bacana? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Não perca tempo, acesse agora o site da Robocore e peça o seu acelerômetro MMA8452Q. Nesse vídeo da série Sensores, em parceria com a Robocore, nós vamos falar sobre... No vídeo da... Olá, maker, diferente das coisas. Repouso tem isso, tem não tem repouso, sem movimento tem que se manter em movimento. Acesse agora o site da Robocore